A casa ficava em frente ao rio. Só que tinha uma grama na frente, muito bonita, que era a rua Guilherme Leite, que eu andava muito de bicicleta ali. E a gente brincava ali. Na ponta, quando a gente era pequena, né, 4, 5 anos, ali, pra lá. Essa ponta era uma ponta de madeira. O Rio Belém era realmente um rio pequenininho ainda, não tinha assim a grande poluição, não tinha. Era um rio limpinho, branquinho, a gente via os fundos do rio, o leito do rio, né? As pedras do leito do rio. E a gente pisava em cima das pedras. Nós temos em Curitiba mais ou menos 30 espécies de peixe. Dessas 30 espécies de peixe, assim, 1/5 é de espécies que não deveria ocorrer nesse município. Espécies de carpa, tilápia, são espécies que estão introduzidas, né? Algumas dessas espécies, 1/4, são espécies que a gente chama de endêmicas, né? Espécies que só ocorrem na bacia do rio Iguaçu. Dentre essas espécies endêmicas se destacam algumas que necessitam de uma água com uma qualidade um pouco maior, mais oxigenada, tal como alguns cascudos, né? Espécies que você encontra em alguns rios da região metropolitana, ou no Rio Barigui, por exemplo, fora do município, ou em Balsa Nova, que é um município paralelo, ou Piraquara, então, que dentro do município não tem. Precisam de uma água de uma qualidade um pouco melhor, né? Então essas que poderiam ser espécies que a gente chama de indicadoras de qualidade ambiental, né? Elas não ocorrem do Belém. Devem ter ocorrido no seu passado, e algumas a gente sabe que ocorreram porque elas têm aqui na coleção. A gente foi feito coleta em 1940, né, que o material ficou registrado aí. Algumas espécies mais oportunistas suportam um pouquinho de poluição, vamos dizer assim, acabam ocorrendo no rio, né? Como alguns sinambarides, deixam um pouco mais resistentes, né? O fato de a gente registrar eles no rio, né, não quer dizer que eles estejam bem. O Belém é uma bacia bastante urbanizada, bastante alterada. O rio foi canalizado em diversos trechos, né, ele foi sepultado em muitos trechos. O Rio Belém é uma parte muito importante de Curitiba, né? Porque Curitiba é uma cidade que fica em cima de rios, são muitos rios. Eu conheço o Rio Belém desde pequena. Quando eu era pequena ele era aberto, década de 60. Então a gente poderia ter uma melhor ideia do que era o Rio Belém na década de 60. Eu entrevistei o professor e engenheiro Mário De Mari, e ele disse que nas décadas de 30, 40 ele tomava banho nesse rio, ali na Mariano Torres, era um rio bem limpinho. Também tem vida, né? Vida dentro da água, e a própria água é vida, né? E o rio foi morrendo. Então o rio foi sendo escondido, as pessoas perderam a noção do rio, as pessoas foram sujando o rio, jogando seus esgotos, jogando lixos, e aí ele foi se degradando. O futuro é interessante, né? O futuro não existe, né? O futuro é uma parte do presente, né? Nós estamos vivendo hoje, o futuro é daqui a pouquinho. Eu acho que o futuro do Rio Belém, vamos dizer, em 20 anos, quando faltar água para a cidade, as pessoas vão pensar nele, as pessoas vão pensar em limpá-lo, em cuidá-lo, em colocar vida novamente nele. Então depende muito de nós, né? Nós todos que moramos aqui na cidade, depende do nosso olhar, depende da nossa boa vontade. Mas eu acredito que o que vai nos pressionar realmente será a falta d'água, porque Curitiba tem uma previsão assim, bem breve, que nós teremos pouca água. Então o futuro do Rio Belém vai depender de nós todos, né? Do nosso cuidado por ele. Não só das pessoas que moram à beira dele, mas de todos nós, assim, no sentido de lutarmos por políticas, lutarmos por projetos, né, que ajudem com que ele se torne um rio limpo.